Olá, meu nome é Gleciane Jennifer, eu sou estudante de Letras Português da UFESA de Caraúbas e esse vídeo vai ser uma avaliação da disciplina de Brasileira 1, onde eu vou apresentar um texto na qual eu vou responder duas perguntas propostas. Ao longo do texto farei uma análise e mostrarei alguns trechos com umas imagens como um slide. Irei apresentar os trechos e falar eles e explicar um pouquinho. A história do Brasil foi escrita por muito tempo apenas como ponto de vista dos colonizadores. Os indígenas e os negros não tiveram voz em narrativas oficiais. No entanto, por meio da literatura, existiram autores como a Eliane Potiguara e Maria Firmina dos Reis, que ajudaram a mostrar um outro lado da história, o lado daqueles que sofreram com a invasão, a escravidão e a violência. Nesse vídeo, eu irei analisar duas obras que representam essa resistência. O poema Invasão, de Eliane Potiguara, comparado com a carta de Pero Vaz de Caminha, e o romance Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, junto ao texto crítico Maria Firmina dos Reis e os primórdios da ficção afro-brasileira, de Eduardo de Assis Duarte. Aqui é o poema Invasão, de Eliane Potiguara, e bem, a gente pode pontuar principalmente esses trechos que estão em vermelho. Quem diria que viriam de longe e transformariam teu homem em ração para as rapinas? Ela reflete os portugueses que vieram de longe e transformaram os donos originários da terra, os indígenas, em algo insignificante, como uma ração para aves de rapina. Outro ponto é o cenário macabro te é reservado. Para que lado tu corres se as metralhadoras e katanas e enganos te perseguem e te mutilam? Aqui vai refletir a perseguição dos portugueses contra os indígenas, que era tão forte que não tinha para onde escapar. Quem são vocês que podem violar a filha da mãe terra e retalhar suas entranhas? Esse questionamento não apenas denuncia a invasão das terras indígenas, mas também evidencia uma violência ainda mais profunda, a que recai sobre o corpo da mulher indígena. Nesse trecho, Eliane Potiguara simboliza a mulher indígena como filha da terra, ou seja, como parte essencial e inseparável do território. Ao ser violentada, a mulher representa também a violação da própria terra, da cultura e da espiritualidade de um povo inteiro. A violência colonial, portanto, não se resume apenas à ocupação física ou do território. Ela se expande de várias dimensões, sendo física, sexual, psicológica, cultural e simbólica. A mulher indígena sofre de uma maneira muito mais forte e intensa por estar na interseção de duas opressões, ser indígena e ser uma mulher. A invasão europeia não apenas matou e escravizou, mas também silenciou e apagou identidades, tratando essas mulheres como objetos a serem dominados. Nesse contexto, a frase de Potiguara vai denunciar tanto a violência do colonizador quanto a impunidade de quem comete tais atos. Esse poema contrasta diretamente com a carta de Pero Vaz de Caminha, que foi escrita em 1500. Ela representa o olhar europeu de acordo com a história. Nela, os indígenas são tratados como seres inocentes, nus e curiosos, tratados com uma admiração, mas com um tom claro de superioridade, como se eles fossem sortudos por serem mais inocentes, por exemplo. Caminha vai descrever o território como se tivesse achado, ignorando completamente a presença dos povos originários e apresenta a terra como disponível para explorar. Sua linguagem gentil vai esconder intenções de dominar a terra, fazendo conversão religiosa e a tomada de posse.
Enquanto a carta vai celebrar o início da colonização como um feito glorioso, o poema de Potiguara vai revelar as consequências trágicas. A diferença dos textos mostra a narrativa histórica muda de acordo com quem está sendo contada. Publicado em 1859, Úrsula é considerado o primeiro romance abolicionista na história brasileira da literatura, escrito por uma mulher negra, e também o primeiro romance da literatura afro-brasileira. Maria Firmina dos Reis rompeu com as estruturas do cânone literário masculino e eurocêntrico, criando uma obra que desafiava tanto os padrões temáticos quanto ideológicos de sua época. Assim como explica Duarte, em 2004, ela publicou o livro sob um pseudônimo, uma maranhense, pois era comum naquela época as mulheres viverem submetidas e tinha inúmeras limitações. E aí, omitir a autoria era uma forma de proteção e de enfrentamento silencioso contra a marginalização. O silenciamento histórico no entorno da obra de Úrsula fez com que ela fosse ignorada por críticos como Silvio Romero e José Veríssimo. Apenas em 1975, com a edição facsimilar organizada por Horácio de Almeida, o romance conseguiu passar a ser conhecido pelos estudiosos, ao ser inserido no contexto da narrativa folhetinesca. Percebe-se como Maria Firmina dos Reis se apropria do formato popular do romance para promover a dignidade dos oprimidos. Ao longo da narrativa, destacam-se personagens negros com voz e, em especial, a mãe Susana é quem narra a sua trajetória desde a África até o Brasil, revelando como aconteceu tudo. Irei ler alguns trechos aqui. Ainda não tinha vencido 100 brasas do caminho quando um assovio que repercutiu nas matas me veio orientar acerca do perigo eminente que aí me guardava. E logo 2 homens apareceram e me amarraram com cordas. Era uma prisioneira, era uma escrava. Nesse depoimento, Susana vai refletir sobre a desumanização brutal do tráfico negreiro, resgatando uma memória coletiva de sofrimento e resistência. Sua fala é um dos primeiros relatos literários sobre o porão do navio negreiro na literatura brasileira. Outro momento foi quando Susana vai confrontar Túlio. Tu livre? Ah, não me iludas, exclamou a velha africana, abrindo uns grandes olhos. Meu filho, tu és já livre? Ambos os trechos vão mostrar histórias diferentes, mas ligadas entre si. Susana conta sua própria vivência como uma mulher escravizada, compartilhando suas memórias e dores, ao mesmo tempo que conversa com Túlio, que é um jovem negro que também sofre com a escravidão. Porém, vemos os pontos de vista diferentes, por causa que Túlio achava que iria ser libertado ao ir em outro local que foi chamado. Porém, a velha africana Susana falou que não, você já é livre agora. Ela questiona ele a fim de fazer ele enxergar como a realidade era. A relação entre brancos e negros no romance é marcada por extrema desigualdade, dominação e violência. Os brancos são retratados como figuras de poder que agem com frieza e crueldade diante dos negros. Um exemplo disso é o comendador Fernando P., que representa o senhor dos escravos opressor. Susana descreve a maneira como ele tratava os escravizados. Não sei ainda como resistir. É que Deus quis poupar-me para provar a paciência de uma serva com novos tormentos que aqui me guardavam. O comendador P foi o senhor que me escolheu, coração de tigre é seu. Gelei de horror ao aspecto de meus irmãos, os tratos, porque passaram, doeram-me até o fundo do coração. O comendador P derramava, sem horrorizar, o sangue dos desgraçados negros por uma leve negligência, por uma obrigação mais tibiamente cumprida. Por falta de inteligência.
e eu sofri com resignação todos os tratos que se dava a meus irmãos, e tão rigorosos como os que sentiam. E eu também os sofri, como eles, e muitas vezes com a mais cruel injustiça. Em conclusão, Úrsula é uma obra pioneira e profundamente significativa para a literatura brasileira, não apenas por ter sido escrito por uma mulher negra no século XIX, mas por romper com o silêncio em torno da condição dos negros escravizados. A obra permanece atual por seu valor histórico, literário e social, sendo essencial para a compreensão da formação do Brasil e das raízes da desigualdade racial ainda presentes. Por isso, Úrsula deve ser lida, estudada e valorizada como parte fundamental do patrimônio cultural brasileiro.